Boa tarde, 5 de março de 2021. Hoje continuamos com o tema budismo. Budismo, parte 2. Aqui. Um dos símbolos do budismo é a roda da Samsara, roda das encarnações. E a continuidade, o eterno vir a ser. O timão, né, do navio. Quem é o budismo? O budismo é uma religião de grande importância na escala mundial, fundada no noroeste da Índia, no século VI a.C. Se baseia nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda ou Iluminado. O Ocidente tem certas dificuldades para definir o budismo. Tem havido certas dificuldades para definir o budismo. Oi? Ah, tá. O budismo é uma religião não teísta. Então, tanto ele não fala explicitamente em Deus, numa divindade. Pertencente à família dármica. Dharma é o caminho. Segundo a filosofia hinduísta védica, de tipo Nastika, o budismo tem evolucionado na história até adquirir a grande diversidade atual das escolas e práticas. Ele se mantém neutro com relação à divindade. Ele propõe mais o autodesenvolvimento, o autocrescimento, iluminação. Que foi inclusive isso a gente até comentou no programa passado, né? Que o budismo ele sempre procurou evitar citar crença em divindade, porque ele é aberto a todas as crenças em divindade que pode ter, né? Então ele deixa isso a cargo da pessoa. O importante dele é a mensagem espiritual que ele tenta trazer. Isso, o autocrescimento. Enquanto o hinduísmo e shintoísmo e outros têm várias divindades politeístas, ele abre mão da questão de Deus em si. Inclusive o budismo ele foi perseguido, né, na Índia, porque ele se posicionava contra o sistema de castas. Isso. E as religiões em vigor na Índia na época elas eram a favor desse sistema. Os sacerdotes dominavam, né? Isso. O que é engraçado porque foi justamente na Índia que ele surgiu, né? E depois ele foi... Os brahmanes. Ele acabou tendo que sair de lá, né? Uma certa semelhança com o cristianismo, né, que descartou sair do judaísmo. Quem era o Buda? Quem era o Iluminado? Siddhartha Gautama era um príncipe, nasceu na Índia em 563 a.C., se criou como príncipe e abandonou o seu lugar aos 29 anos, para levar uma vida de meditação e ensinamentos. E praticamente como mendigo, né, na questão material, ele abriu mão de tudo quanto era material. Sim. Como fez Francisco de Assis e tantos outros. Inclusive, quem quiser ouvir mais sobre a biografia do Buda, a gente falou mais isso na semana passada. Então, quem tem interesse em saber mais sobre a biografia dele, na parte 1 do budismo, que já está no YouTube, está aí no Facebook também, vocês podem estar acompanhando. E o historiador Leandro Carnal faz uma avaliação bem interessante também sobre o budismo. No canal, o maior historiador brasileiro da atualidade. Aos 29 anos ele saiu pelo mundo. Buda ou Iluminado. Nasceu numa cidade chamada Kapilavastu, perto da fronteira entre a Índia e o Nepal. Inclusive, uma das descendências do budismo foi o lamaísmo no Tibete e no Nepal. Quando saiu do seu lugar, se dedicou à meditação espiritual através da yoga. Tem vários tipos de yoga. Aos poucos anos, decidiu deixar esse tipo de vida. Ao não ter proveito, ele experimentou várias yogas e não encontrou. Aí encontrou por si mesmo o caminho dele. Desde então, meditou embaixo de uma figueira, passando por distintos estados de consciência, até chegar ao grau de nível mais alto de iluminação. São estados alterados de consciência. Entra em transe e começa a perceber coisas que no estado normal a gente não percebe. É um estado consciência oceânica chamado.
Depois da iluminação, se dedicou a predicar por diversos lugares da Índia, conseguindo alguns discípulos. Ele não escreveu nada, os seus discípulos que acabaram escrevendo depois. Inclusive, o budismo ele é bastante evidenciado também na cultura popular. Quem aí assiste, quem aí conhece, a maior parte do pessoal hoje em dia conhece a animação, o desenho animado Cavaleiros do Zodíaco. E os personagens que correspondem à constelação de Virgem, a maioria deles são budistas, são referência ao budismo. Daí tem o Chakra de Virgem, por exemplo, a Asmita de Virgem, todos eles têm essa pegada mais budista. Então é bem interessante. Aqui no Brasil temos a Monja Coen, sim, temos o Rinpoche, e temos lá também em Goiás, tem um centro budista também. E aqui perto ali de Garopaba também. Surgiu então no norte da Índia lá pelo ano 500. Atualmente está entendido por todo o sudeste da Ásia. O budismo, com a maioria das religiões, tem evoluído ao longo dos séculos. E chegando até a China, Japão, Indonésia, Camboja, Sri Lanka. As 4 verdades. Esses princípios sagrados aparecem no Dhammapada, que é um livro dos sagrados budistas. Então, na semana passada a gente viu as 4 verdades e aqui aparece o nome delas. Semana passada não foi falado em nome. O nome em sânscrito. Dukkha. Viver é sofrer. Então ele dizia que no momento que tu vive, tu sofre. Mas tu pode acabar com o sofrimento. A vida é sofrimento desde que nascemos até que morremos. Buda se fez a teoria hindu de que a vida é cíclica e o compara todo o tempo de uma pessoa sendo sofrimento. Samudaya, o desejo dos anelos provoca o sofrimento. Então quando tu se apega aos desejos, tu sofre. A questão do prazer, por exemplo. O prazer é uma coisa temporária, passageira. Daí nasce um outro problema também, que a gente vê a questão da idealização, né? A questão da paixão. Muitas vezes pessoas, um problema que acontece tanto com homens como com mulheres, idealizar no outro a figura perfeita, a figura que vai me completar. Só que... como ninguém é perfeito, vai acabar se decepcionando. E é isso que eu inclusive ia falar. Isso está sujeito a nos causar desilusões, nos causar sofrimento, nos causar decepções. No sentido neurocientífico, a paixão é uma coisa doentia. Como o homem desconhece a natureza da realidade, ele sente ansiedade através das coisas materiais. Por exemplo, o desejo, sempre quer mais, é insaciável. A questão do poder, ganância. A ganância, a pessoa quer mais e mais e mais. Então a questão material é insaciável, por isso que a pessoa tem que se apegar também ao lado espiritual. Nirodha, a liberação do desejo conduz ao fim do sofrimento. Então o que ele propunha era tu se livrar do desejo. Desejo de todo tipo. Se põe a superar o sofrimento quando chega ao fim das ignorâncias. E Magga, liberação, somente se pode chegar seguindo os 8, o caminho óptico, bons caminhos do budismo. Esses 8 caminhos ter boa visão das coisas, boas intenções, modo de expressão correto, realizar boas ações, ter um modo de vida adequado, esforçar-se de forma positiva, ter bons pensamentos e dedicar-se à contemplação de modo adequado. É o caminho óptico. Pontos chaves. A plenitude espiritual se logra com boas ações e pensamentos. Isso aí Aristóteles já falava, né? O reto pensar, o reto agir. A vida é uma sequência de nascimentos, mortes e renascimentos. Nascimentos, mortes e renascimentos. Tudo passa, tudo é um contínuo vir a ser. Isso também tem muito a ver com erros, né? Eu encaro que quando a gente aprende com erro, a gente renasceu. Pode ser uma analogia a isso. A gente comete um erro, o homem velho, a gente percebe que o erro foi feio, foi pesado, e a gente busca melhorar e nunca mais repete, né? E tu aprendeu, né? Quando consegue isso. A prática da caridade, bons pensamentos. O pagode de Steele Dagon, Rangoon, Birmania, é um dos primeiros
Pagode na Índia é um templo espiritual, né? Bem diferente do sentido aqui no Brasil. Não é um gênero, não é um gênero musical. É. É um tipo de É um templo de budista. É coberta de ouro, coroada por paráguas. Paráguas são guarda-chuvas, de mais de 4.000 diamantes. Falar na questão da riqueza em si, do ouro, uma das coisas mais controversas é a igreja de São Francisco de Assis em Salvador. É a igreja que mais tem ouro e o São Francisco de Assis é um cara que abriu mão de toda a igreja. Esse é um problema que a gente teve a vida toda, né, na história da... Todas as religiões tenderam para a riqueza. Exatamente. Boa parte das religiões, elas partiram do princípio de que a riqueza não é tudo. Mas ao longo dos séculos, o que a gente mais viu foram líderes religiosos, isso não é de agora, isso é de muito tempo, se apegando à riqueza, se apegando à matéria, muitas vezes se apegando até ao poder, né? Querendo dominar para poder... Se tu pegar a sociedade asteca e maia, o ouro para eles era normal, né? Eles não tinham ouro como uma coisa... Então, Dhammapada. Os primeiros... O que tu passou para trás? Conjunto das ensinanças e ensinamentos de Buda. Neles estão as 4 verdades e os 8 caminhos. O princípio da religião budista são feitos que se sucederam, acontecimentos, né, fatos sucederam, e o Buda transmitiu oralmente. Os seus discípulos começaram a escrever. Ao redor do século I se transpassou um livro. Então levou 400 anos para 400 anos para ser escrito. Há muitas coleções de livros que resumem o mesmo e mais ou menos os mesmos volumes. E como foi escrito bem depois, é a mesma questão das escritas cristãs, né? Até que ponto eles transcreveram fielmente os ensinamentos. Aí entra a questão de inspiração. E até um recebimento mediúnico também, né? Não pode se basear só na memória. Na memória pode enganar a gente. São muitas coleções de livros, resumem o mesmo e mais ou menos os mesmos volumes. Tem para baixar na internet, se tu colocar só não sei se tem em português. Dhammapada. Tem uns textos desses que eles são raros tu achar volumes completos. O Mahabharata, por exemplo, eu nunca consegui achar. São 1.100 páginas. Consegui achar uma versão resumida, mas a versão completa não. Bhagavad Gita. Sim. Então, as celebrações. Sakyamuni e Vesak. Sakyamuni é outro nome do Buda também. É Buda Sakyamuni. Passou ali. Vesak, nascente de Siddhartha Gautama. Isso aí tem no neoxamanismo também, né? Bodhi, iluminação do Buda. Parinirvana, ascensão de Buda. E Faguna, origem do ciclo da vida. Esse termo aqui eu acho que é o mais conhecido, o que eu mais ouvi foi o Faguna. Isso eu não conhecia. Sakyamuni já tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar do Faguna, mas do Sakyamuni não. Parinirvana eu já ouvi falar também. Nirvana é o ausência do sofrimento, a plenitude da paz. Os monges budistas, eles raspam totalmente o cabelo. Isso é uma coisa até meio controversa, né? Até que ponto o cabelo atrapalha ou deixa atrapalhar. Vive uma vida sensível e renuncia a maior parte de suas possessões. Predicam, ensinam, meditam e pede limosna para comer. Não sei o que é limosna. Os monges usam túnicas de cor açafrão. Cada 40 noites, os monges convocam uma assembleia formal. A parte mais importante da assembleia é a confissão.
Para conseguir comida, passo pelas casas pedindo comida. Tem alguns mosteiros que eles plantam, né? Aí se alimentam da própria plantação deles. E eles não comem carne, né? São vegetarianos. Abrir mão da carne e abrir mão da sexualidade também, né? Por isso que é difícil ser budista. Inclusive, a animação Avatar, o personagem principal, o Avatar Henry, ele lembra muito um monge budista. Ele é um dominador do ar, ele tem a cabeça raspada, ele usa uma roupa laranja e parecendo... Ah, tu não tá falando do filme? Não o filme Avatar, o ficção científica. Ah, tá. Mas tem um filme Avatar chamado O Último Mestre do Ar, que foi baseado nessa animação. O personagem principal, ele faz uma alusão ao budismo. Como eu falei, o budismo ele é muito citado na cultura popular. Então... Nos mangás também. Isso. Ele é muito conhecido até por crianças. Provavelmente toda criança já deve ter algum momento ter tido algum contato com o budismo de alguma forma, né? Mesmo não sabendo necessariamente que é o budismo, mas alguma coisa ela já conhece, já ouviu falar. Basta assistir Matrix. Sim. Então, palavras budistas, tirado do sânscrito, né? Dizem alguns que o sânscrito é a língua trazida pelos nossos pais, os extraterrestres. Seria uma língua vinda de fora. Anatta, não existe um eu. Ou existe um eu só, né? Que é o eu coletivo. Todo prefixo an, se pegar o latim, é não, né? Anika, ele não é permanente. O eu não sou permanente. Arhata é discípulo, digno, se usa para descrever a Buda. Bhikshu, monge. Ditaka, relação das vidas de Buda. Nibbana, estar de paz. Esse Nibbana eu já tinha ouvido falar. Sangha é ordem de monges, é a comunidade. E Vihaya, monastério. Sangha nós citamos na aula anterior. Isso. Nibbana, que deu origem ao Nirvana também. Né? Figueira sagrada, a espécie que pertence à árvore baixo a qual despertou espiritualmente o fundador da história budista. Entrou em consciência expandida. O pessoal que estuda o efeito da ayahuasca, do LSD, da mescalina, tem a ver com esse estado de consciência expandida também. No caso, ele encontrou naturalmente, né, através da meditação. Tem outra linha ali, que é mais a linha do Halley, que é o pessoal do neo-xamanismo, que usa ervas e substâncias alucinógenas para entrar em transe e entrar em contato com seres da natureza, com as divindades. O chamado reino dévico, os seres da natureza. Água, terra, fogo e água. Se tu estudar a história, ele teve até em contato com demônios, né? Demônios do budismo, não os demônios cristãos. Então, o símbolo budista, roda do Dharma, roda de 8 raios. E 8 é interessante, que o 8 deitado é o símbolo do infinito, né? O eterno recomeço. Um abraço pro Claudeci Silva. E pro Rafael Monsoni. Boa noite, Rafael Monsoni. Aí, grande Rafael. Rafael sempre nos acompanhando lá, né? Ele quer que fale sobre física quântica, mas é complicado. No SlideShare é bem pouca coisa. E até os físicos não entendem muito física quântica. É um tema interessante. E tem a ver com o budismo também. Então o 8 é um dos, junto com o 7, o 12. Então a população budista, roxo, o país onde alta porcentagem da população é budista. Eu não sabia que os Estados Unidos tinha bastante. Mas na Califórnia, né? Ah, não. Ali está errado. Roxo é vermelho. Países onde alta porcentagem da população é budista. Então, Índia, China, Tailândia, Ceilão, Camboja,
E a outra, mais clara, é população significativa. Então tem bastante na Austrália, na Rússia entrou bastante, interessante. E a Rússia é ortodoxa, né? Oficialmente. E os Estados Unidos e Canadá, que é mais protestante, tem bastante budista também. Claro que predomina na Ásia, né? Ele começou na Ásia e se expandiu pela Ásia. O Oriente Médio não entra por causa do islamismo e do judaísmo lá em Israel. Mas tem ali na Venezuela, tem na Costa Rica por ali, não, Panamá. E tem bastante na Espanha. Interessante, né? Bastante na Espanha. Então, 563, 483, no oeste da Índia nasce a cidade da Gautama. Então, tem aquele prazo ali. Essa é a cronologia, né? A história do budismo, cronologicamente. Conhecido depois como Buda, o fundador do budismo, iluminado. Em 100 a.C., elaboração do cânon de Pali, o Tripitaka, que a gente falou semana passada. São 3 cestas. O livro sagrado dos budistas, Theravada. Então tem a linha Theravada. De 20 a 200 depois de Cristo, elaboração dos Sutras, coleção de aforismos do Buda. Os primeiros livros sagrados budistas, Mahayana. A gente falou semana passada, Mahayana é o grande caminho, tem o outro que é o pequeno caminho e o outro que eu não lembro agora. Em 1300 depois de Cristo, construção da grande pagode de Sikh-Dagon, em Rangoon, Birmânia. Siqueu que contém os cabelos de Buda. Aí os caras já começam a viajar, né? Birmânia é o Ceilão, né? Não é o Ceilão. Não lembro agora qual é o nome da Birmânia. Conclusão, o budismo surge, então, uns 2.500 anos na Índia, com o suposto nascimento de um homem chamado Siddhartha Gautama. Suposto não, ele realmente existiu. Que logo seus discípulos divinizaram e se conheceram com o nome de Buda. Esse é o final? Então tá. Esse era o conteúdo que faltava para complementar. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, ver o que é, só para a gente confirmar, que seria a Birmânia. Birmânia, Ceilão. Lembra tudo na hora, né? Depois eu gosto de assistir em casa, que eu sempre lembro alguma coisa mais. É Myanmar. Myanmar. É lá onde está aquele conflito. Que a Birmânia atualmente é onde teve o golpe militar. Golpe militar, eles né? Myanmar. Atualmente em conflito lá. Tá uma manifestação bem pesada lá, inclusive, né? Porque hoje é difícil o país que abandonou a ditadura voltar para ela. E parece que Myanmar não fazia muito tempo que tinha uma ditadura. Então, agora que houve isso aí, eles estão lá se manifestando. Uma presidente mulher, né? É isso. É isso então. Boa noite a todos.